Arroi, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta a Taberna Pirata. Quanto tempo que esse programa não aparece por aqui, hein, galera? O nosso programa quase que semanal, mensal, a gente não sabe a frequência, mas onde a gente resenha sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro, e no caso hoje está totalmente associado a jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o Corsário deste navio. E navegando junto nós temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido. Fala, rapaziada, que saudade que eu estava de gravar mais uma taverna. Taverna não, né? Mais uma taverna. Pode ser, né? Pode ser, foda-se. Aqui tudo é liberado. Exatamente. É uma taberna liberal, relaxa. Que saudade que eu estava de gravar uma taverna do pirata pra vocês. E hoje o assunto é polêmico, cara. O assunto é polêmico e o taverneiro, o taverneiro, ele não tá feliz, velho. O taverneiro, ele não tá feliz. Hoje estamos aqui com ele, que esteve no último Welcome Aboard, cozinheiro de mão cheia, o penúltimo romântico, eu sou o último no caso, né? Parceiro do Moletom, que é um Sharpie albino lindo, gente, amante de mortadela, assim, achei ele uma coisa mais linda quando eu estava stalkeando o Instagram desse nosso convidado de hoje. O segundo maior drinkman do mundo, Migoto Rainha Resto Nadinha, porque eu só tomei os drinks do Migoto, então não posso dizer o contrário, né? Só conheço 2 Drinkmans, então o Daniel, obviamente, ficou na segunda posição aí. E ex-board gamer praticante diretamente do famoso BGBR, Daniel Barba. Se apresenta aí, meu querido. Eu sou essa pessoa que você acabou de descrever. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Eu fico aí lisonjeado pelo Pix que vocês vão me mandar depois, porque eu não trabalho de graça, eu só trabalho mediante pagamento. Obrigado. Aqui não é trabalho, é instituição de caridade. Muito obrigado, Daniel, pelo seu trabalho voluntário. Aqui é uma ONG. Aqui é uma ONG. Nós somos filantropos, né? Não temos fins lucrativos aqui, não sei se alguém entendeu ainda. Não ganhei R$1 ainda e não vou ganhar, então é isso. Se alguém quiser também mandar jogo, manda que a gente fala, tá? Pode mandar. Se quiser mandar aí um Uno, Copag faz Uno? Cara, quem que faz Uno? Nem sei. Acho que é a Copag. Cara, se a Copag mandar um Uno pra gente, a gente faz um podcast de Uno, tá? Copag, mano, já tá avisada. Tá avisado. Mano, se uma empresa chinesa estiver ouvindo esse podcast agora em português, não sei por que estaria, e tiver um Uno Winx, eu faço episódio especial Uno Winx. Gente, pagando bem, se a Grow mandar aí Banco Imobiliário Luan Santana, eu faço. Nossa, eu falo que é o melhor jogo imersivo da história. Eu faço amarradaço, adoro Luan Santana, o Meteoro da Paixão. Com certeza. Exatamente, canta Meteoro da Paixão, tá? Eu canto junto, faço segunda voz. Esses dias atrás, inclusive, tive a oportunidade de jogar o Uno da Monster High. É isso aí. Obrigado. Forte. Que ambiente é esse que você convive com as pessoas? Conhece Monster High, então, Daniel? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Deus me protege. É uma Z-Girl, assim, com temática de vampiros, entende? Tipo a Drácula, tá ligado? Zumbi, entendeu? Não sei. Mas continua aí, Eric, continua. Mas é isso, então vamos nesse clima festivo, nesse clima de alegria. Espero que seja sexta. Então, se for sexta, sextou, meu querido. E vamos pro Butim Jogos da Semana. Então estamos no Butim, um quadro em que a gente apresenta os jogos que a gente jogou na semana e as nossas impressões a respeito do jogo, né? Você já sabe que a gente fez aí um episódio com vários jogos que a gente jogou ao longo desse tempo que a gente teve em ato. Não sei se você sabe, Daniel, mas eu descobri que pra você quando você atinge um sucesso ali de fama, a gente pode entrar numa coisa que chama hiato. E eu me senti muito famoso, que me responderam na Ludopad. E a gente entrou no hiato de um mês, né? Seguindo aí os passos de Togashi, do Hunter vs Hunter. Seguindo aí System of a Down. Tá, estamos num hiato aí, estamos voltando aí. Espero que os nossos fãs estejam emocionados nessa turnê de despedida, né? A nossa primeira turnê. Nós vamos ter várias turnês de despedida. Mas, nesse período, então, a gente jogou alguns jogos que a gente já comentou com vocês. Mas a gente vai falar agora dos jogos que a gente jogou essa semana agora, recente. O primeiro é o Pescado Novo de 2023
Jogo de 30 minutos, eu acho que a gente jogou burro, não sei porque demorou uns 50, mas acho que quem joga bem, joga rápido 30 minutos, 2 a 4 jogadores, do designer Renato Simões, que vai estar aí no cast futuro aí, se Deus quiser. É o autor do Piratas, jogo brasileiro, famoso, tenho aqui, assinado, autografado, amo você, Renato Simões. Do artista Chris Borges, o mesmo que fez Divi City, o próprio Pescado Novo, né, em si, que a gente tá falando agora. O Fibonaccius, da editora Geeks and Orcs, né, e lançado aí pela Galápagos Jogos. É um carteado clássico, baseado na Scopa de 15, com algumas variações, pra quem não sabe, nunca jogou Scopa. A gente fala que ele é um jogo de mecânica fishing, ou seja, é um jogo em que a gente joga cartas e dependendo ali da situação, a gente pesca cartas da mesa. No caso, existem umas cartas abertas e a gente joga cartas, somou 15, pega as cartas que somou 15 e recolhe elas viradas pra baixo. No final, quem pescou mais carta, quem tiver mais carta 7, quem tiver mais carta azul e outras coisinhas mais, vai fazendo ponto. Quem no final conseguir chegar a 12 pontos, a pessoa sozinha ou a dupla, aí cada um joga do jeito que quiser. A gente jogou de dupla, foi super divertido. Eu pelo menos gostei bastante, o jogo foi bem interativo. Jogamos com o Murilo e com a Giovana. Fiz par com a Giovana aí. Um abraço pra Giovana, que a gente amassou, destruiu, né? Eles nem quiseram jogar a última rodada ali, né? Ficaram pra baixo devido à nossa genialidade no jogo. Jogo ótimo, amo carteado. Só tinha jogado de Fish um Parade e achei o Pescado Novo, como é baseado na escopinha de 15, muito mais fácil de explicar do que o Parade. E a experiência foi super divertida também. E pra ele, no caso, eu vou dar um número maravilhoso, lindo, de 8.5 Paris de Rum. Você, Mungo, o que você tem a dizer do Pescado Novo? Cara, eu gostei muito do jogo, eu achei muito melhor que o outro Fishing que a gente tinha jogado, eu achei o outro bem perdidão, assim, tipo, é legal e tal, mas sei lá, eu achei esse bem mais bacana, até porque tem umas cartas diferentes que dão um gancho ali no jogo, né, cada partida vai ser um pouco diferente e tal, é bem bacana mesmo, Renato Simões, tá de parabéns, cara, que jogo legal, gostoso, divertido, né, e rápido de jogar. É muito bacana. Você joga várias rodadas ali, nem percebe. Tanto que a gente jogou 50 minutos, eu falei, caramba, eu não lembro de ter sido 50 minutos, né? Pra mim tinha sido até menos, porque eu nem percebi o tempo passando. Então, muito bacana mesmo. Eu vou dar uma nota maior que a do Eric pra esse jogo. Eu vou dar um 9 pra esse jogo. Muito bom. Pro grupo de jogos, pro grupo de carteados, eu dou um 9 pra ele. Ah, se eu pensar em carteado só, eu também dou 9, pô. Pra carteado, então ele é um dos mais gostosos que eu joguei até agora. É, super, muito gostoso super mesmo. fluido de jogar, Muito é uma gostoso. delicinha. Não jogou, né, Daniel? Carteado você não curte muito, né? Não é só a vibe. Não é. Com todo respeito aí ao Renato Simões, a Geek and Orcs, Renato Simões, todo respeito aí a sua explicação. Ouvi, não tô com vontade nenhuma de jogar. Valeu, muito obrigado. É isso. É o Eurogamer raiz, né? E o segundo jogo aí que eu tenho pra comentar é o Bro, que é o Brew. Mas a gente tem um amigo Murilo, inclusive um abraço pro Murilo, que fala Bro, e é o Bro, de 2021. Jogo flopado que mandaram aí na caixa especial do, Nossa, sim. do Nerd ao Cubo. Exatamente. Enfim, né? Não vamos tomar processo. Também, não como se eles fossem escutar a gente, mas veio ali no... A gente não falou nada demais. O jogo veio na caixa, não tava mofado, um milagre, Galápagos. E mas 90 flopou. 2 a 4 jogadores, do designer Estevo Torres, ele só fez esse jogo. Do artista Jake Morrison, que também só desenhou esse jogo. Do Andrew Thompson, que também fez o Unmatched, e um dos jogos Unmatched. E o Dinosaur World. E os artistas, eu quero deixar uma menção honrosa aí pra eles, que eu achei, especialmente a arte desse jogo, muito bonita. Me lembrou jogos antigos, que tinha uma arte parecida, assim, sabe? Mas... não sei se é pixelada, mas é como... Sabe quando a capa do jogo vem aquela arte desenhada bonita e depois ele vira um jogo pixelado? Eu senti essa vibe no jogo, assim. Eu achei ele bem bonito. Da editora Galápagos, lá fora pela Pandasaurus Game. E eu achei um jogo legal, assim. É um jogo já feitos. É um jogo, assim... andou, fluiu. Não, a gente não jogou no modo cracudo, jogamos bem fluido. Achei um jogo, assim... jogaria de novo daqui a um tempo. Eu acho que eu dou pra ele uns 6,5, 7. É um jogo que tem uns dados coloridos? Isso aí mesmo. Isso, esse mesmo. Cara, sei lá. Eu achei um jogo safado. Um jogo um pouco safado. Não, acho que não é um jogo que eu jogaria de novo. Né? O dice placement dele é legal, tem um dice placement com controle de área ali, achei até interessante e tal. Mas eu achei ele muito perdido, assim, na proposta. Sei lá, acho que não jogaria de novo. Mas...
a produção muito boa, tá? A ideia é legal, eu tenho que admitir que a ideia é legal, né? Você tem que fazer suas poçõezinhas ali. Os jogadores têm diferentes habilidades, cada um tem que usar, né? Usar e abusar da sua habilidade. Então, achei Dos legal. mascotezinho também. Isso, mas assim, sei lá, eu acho que faltou aquele tchan, entendeu? Faltou aquele tchan. Então, mas passou de ano, tá? Passou de ano, mas eu particularmente não me deu vontade de jogar de novo. Então, como passou de ano, eu vou dar um 6. Vou dar um 6. Muito bom. 6 barris. Já jogou ele, Daniel? Não joguei, mas talvez. Talvez diferente do jogo de cartas aí. Muito bom, é um jogo bem levinho, assim, um dice plate bem tranquilo, o jogo é rápido, pelo menos, eu achei que ia demorar umas 2 horas, demorou uma hora e meia, assim, e fluiu bem, assim, não foi um jogo que cansou jogar, sabe? Você fica ali na ânsia de conseguir matar os terrenos e você conseguir, tem um take that ali por trás de você ferrar o amiguinho. Assim, o jogo fluiu bem, por uma hora e meia, a proposta legalzinha, mas, assim, tem outros jogos que eu jogaria no lugar. Nossa, muitos, assim, muitos. E você, Daniel, o que você jogou de diferente aí recente? Teve alguma coisa? Cara, eu tava conversando isso com o Gabriel Mundo, esse que vos fala aqui em companhia a nós. E eu não tenho jogado muitos jogos diferentes, né? Eu tenho jogado mais jogos... E jogo no grupo, a gente tá jogando uma campanha do Arkham Horror Board Game, né, Mundo? Mas eu gostaria de destacar aqui uma novidade que eu joguei essa semana. Essa semana não, na semana passada. Uma que eu gostei e uma que eu não gostei. Então são 2 novidades. A primeira que eu não gostei é aquele jogo Champions. Que veio aí pela recentemente pela Galápagos, né? Meu Deus, que coisa horrorosa. O jogo tem parece que tem uma ideia legal, que são assim, duelos, né, entre pessoas, personalidades que os jogadores próprios colocam lá nas plaquinhas, mas o jogo é sem mecânica, a mecânica não faz muito sentido, mas também ele não pega na mesa, não sei, eu achei horrível, achei uma bosta grande, gigantesca. E, por outro lado, eu joguei um jogo aí que eu gostei muito, que é antigaço, que chama Imperial 2030. Nossa, bom demais. Um jogo do Mark Gertz. Que ele foi o criador da mecânica do Rondel, inclusive, esse cara. É? Um jogo ainda mais antigo, esse cara. Caralho, que da hora. Chama Imperial, o jogo onde ele inaugurou essa mecânica, se não me engano. Aí ele fez essa versão Imperial 2030. É um jogo de controle de área, com um pouco de stock market e um pouco de seleção de ação por essa mecânica do Rondel. Excepcional, achei um jogaço, pirei, minha cabeça explodiu. Grande designer, Mark Gertz, com essa mecânica do Rondel, excelente, fica a dica aí para conhecer. Tem uma empresa que trouxe para o Brasil, agora nesse momento especificamente não lembro quem é, talvez a Pensamento Coletivo, mas ele já é da década de 00 lá, né? Deve ser 2006, 2007. Jogaço, fica aí a dica, Imperial 2030. Então vamos lá pro Papo do Taberneiro essa semana. Espero que vocês tenham gostado aí das coisas que a gente jogou. Foi bom, gostei. Eu gostei também, menos do Brew, mas de resto eu gostei. Então estamos no Papo do Taberneiro, o Taberneiro tá maluco, tá aqui na nossa frente, servindo... O que ele tá servindo a gente, Daniel? Você que é um drinkman famoso, o que é bom pra essa discussão? Ele está servindo um belo New York Sour. É um drink feito à base de um destilado whisky, né? Com limão siciliano, xarope simples de açúcar 1:1, batido na coqueteleira por 30 segundos. Depois você coa para um gelo grande e coloca uma fina camada de vinho tinto Cabernet Sauvignon. Um belo New York Sour. Muito bem preparado. Precisa de coagem dupla ou uma coagem simples já tá de bom tamanho? Cara, eu diria que uma coagem simples tá de bom tamanho. Coagem dupla são muitos drinks muito específicos que precisam de coagem dupla. Uma coagem simples tá de ótimo tamanho. Muito bom, muito bom. Então estamos aí tomando como que é o nome dele? New York Sour. O New York Sour, é sour de azedo? Sour de azedo. Então, New York Sour, estamos aqui bebendo na nossa frente. O Taberneiro, ele trouxe uma discussão aí, um questionamento. O que é tema e o que caralhos é imersão? O que isso tem a ver com o jogo? E a gente vai trocar essa ideia agora. E então, começando com o nosso cientista, com o nosso professor, com o nosso convidado, Daniel Barba. Bora falar. Antes da gente falar sobre tema versus imersão, a gente precisa saber o que são esses caras. Então, o que é tema, o que é imersão aí? Boa.
Inclusive, eu vou trazer um terceiro conceito aí, que, como eu comentei no off do nosso podcast, eu estava pesquisando, escrevendo um artigo sobre tema imersão e lore. Eu vou trazer para a gente debater hoje. Fiz uma vasta pesquisa científica sobre esses temas para a gente tentar trabalhá-los na aula de hoje. Muito obrigado. É o seguinte, cara, nas minhas impressões aqui, nas coisas que eu pesquisei, né, tentando entender o critério do BGG, tentando entender o critério aí da Ludopédia, eu possuo um livro sobre a história dos board games em inglês, que veio de Rodolfo Londra, inclusive. Aí eu fui pesquisar aqui e ler o capítulo de novo sobre o tema nos board games. O tema, a imersão e o lore do jogo, eles são coisas diferentes, eles são considerados coisas diferentes. As pessoas, ou elas lidam de forma equivocada, misturando essas coisas, lidando como se elas fossem sinônimos, ou então elas compreendem errado e falam, isso aqui é imersão, ou isso aqui é tema, ou isso aqui é a história do jogo, tal. Então, Até fazendo um corte, então, Daniel, sabe Bora. qual seria interessante, então? A gente trazer o que a gente acredita que é tema imersão. E você que já tem essa pesquisa aí na cabeça, você aí confronta o que a gente tem de ideia aqui na cabeça. Pode ser, perfeito, bora. Então vai lá, Mungão. Pra você, o que é tema e o que é imersão? E o que é lore? A história em si. Cara, eu vou começar com imersão. Eu acho que o próprio nome já diz muito bem o que é você jogar um jogo imersivo. Imersão é quando você se sente dentro do jogo. Quer dizer, pra mim, né? Obviamente, isso aqui é tudo minha opinião, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, de um jogo que eu acho muito imersivo. O Fallout. Acho que vocês não jogaram o Fallout, mas eu acho um jogo extremamente imersivo pra quem gosta do universo, né? Você vai jogando ali, né? Tem os encontros e tal. Essa parada de encontros ajuda na imersão do jogo, porque você realmente, putz, cheguei numa cidade, acontece os encontros e tal, e eu tenho que resolver, tenho que fazer uma escolha, né? Geralmente, pra mim, imersão, ela tá muito associada a um jogo narrativo. Fallout, Arkham Horror Card Game eu acho imersivo também, né? Talvez menos que Fallout, mas também, você se sente ali, né, como o seu personagem. Geralmente quando você controla também um personagem, ajuda a deixar o jogo mais imersivo também, né? Então, imersão pra mim é isso, é quando você se sente realmente dentro do jogo, né? Então, imersão pra mim é isso. Agora, tema é simplesmente ele ter a cara, né? A cara do que você quer passar. Então, por exemplo, o Terracotta Army, né? Ele é um jogo imersivo? Óbvio que não. Porque você não se sente realmente, né, montando ali o mausoléu do imperador Qin Shi Huang lá no século, sei lá quanto, no começo da China, né? Mas eu acho ele um jogo temático porque ele passa bem essa ideia, né? Então, as miniaturas são muito bonitas. Apesar de você não se sentir fazendo isso, você vai ter que construir o exército lá, né? Tem o controle de áreazinho e tal, mas as moedas são muito bonitinhas. Então, o tema, eu acho que ele tá mais associado a produção e o que o jogo quer te passar de imagem, assim, né, de visual, do que... E aí a lore, essa é a diferença, acho que, do tema pra lore, né? A lore já é mais história, né? Então... sei lá. Próximo aluno. Errei, né? Errei. Muito bom. Mas basicamente, pra mim, essa é a diferença de tema e imersão. Tema é essa parada mais visual, que você vê, assim mesmo, nos jogos, que te chama a atenção, né? Olha, caramba, as moedas orientais e tal, as estátuas e lá. E imersão é você se sentir dentro do jogo, você sentir que você realmente está ali naquele universo, entendeu? Então, pra mim, essa é a diferença aí de tema e imersão. Bom, eu já com meus apenas 3 anos de hobby... provavelmente estarei errado, mas o que eu vejo é o seguinte, pra começar a explicação, na minha visão do que eu vejo que o tema ele é dividido em 2 pontos. É o tema que tá amarrado com a mecânica e o tema que não tá amarrado com a mecânica. Então eu colocaria esses 2 pontos. E o que seria a diferença entre eles? O tema em si ele vai ser o que esse jogo ele quer falar, o que ele quer causar, qual que é a temática em si dele. Então, por exemplo, Azul é um jogo abstrato. O tema dele é a questão lá dos azulejinhos. Mas o tema em si, ele não tá tão amarrado à mecânica. Assim como eu falei do Lacrimosa, por exemplo, no último cast, o Lacrimosa ele é um jogo que as mecânicas estão amarradas com o tema. Eu acho que o Anacrone ainda é um exemplo melhor disso. Que a alocação ali de trabalhadores, as ações que você vai executando, elas transmitem o tema, ainda que, por exemplo, que nem o Mungo falou, não seja uma parada tão visual, seja só escrito. O terraforming, dentro dos seus projetos, se for só texto, carta em branco e um mapa redondo com tiles, eu acho que ainda ele vai trazer esse tema de ficção científica de terraformar Marte. Pra mim é isso. A imersão é eu me sentir de acordo com o tema proposto, inserido nele.
ele. Então, por exemplo, pra mim um dos jogos recentes aí que eu sempre venho falando e que eu me senti mais imerso foi o Marceneiros, porque eu me senti um marceneiro, eu me senti preocupado de conseguir madeira, da madeira X, de conseguir quebrar meus dadinhos ali e conseguir o tamanho das madeiras que eu precisava para poder entregar pro meu cliente um remo, um relógio cuco, sei lá, qualquer coisa. Então a imersão é eu me sentir inserido dentro do tema. Então acho que tem jogos que tem tema que eu não me sinto inserido, tem jogos que tem tema que eu me sinto inserido, e além disso, tem jogos que possuem tema e que aí eu posso me sentir inserido ou não e que eles possuem uma narrativa. E aí que entra também 2 pontos que eu vejo pra lore e pra narrativa. É a narrativa que ela é proposta pelo jogo, então o jogo ele traz pra mim uma sequência de histórias, de cartas, de coisas que vão acontecendo, de eventos, né? Então, vamos pegar ali o All My Goods com a expansão Revolt in Longsdale. A Revolt in Longsdale ela traz uma proposta ali de cartas que vão trazer uma sequência de narrativas, o próprio Nemesis, eventos que vão acontecendo contando a história. Então o jogo ele pode te induzir a contar uma história como This War of Mine, ou jogos Legacy, ou jogos de dedução, né, os famosos aí deckscapezinhos, coisas, eles trazem uma narrativa. E tem jogos que eu conto a narrativa a partir da história do jogo. Então, vamos pegar aí deixa eu pensar num exemplo. O próprio Ark Nova, vamos pegar o Terraform Mars. Eu me sinto na corporação, me sinto contando uma história. E se tiver ali um guia de eventos como a expansão Reviravolta, que acontece em eventos dentro do conselho, ainda assim eu vou sentir contando uma história além da que o jogo propõe. Assim pra Anachrony, assim pra vários outros jogos que a gente tem, que eu me imagino contando a história e conseguindo desenvolver ali dentro dessa narrativa. Provavelmente estou errado, mas é o que eu entendo por narrativa, tema e a lore, a história em si. E aí, Daniel, ensine-nos! Não, mas é bom porque você vê as perspectivas, né, de forma de construção da palavra, de cada um, de como entende o conceito e tal. O que eu vou trazer é a perspectiva histórica, né, de como que surgiram essas palavras, esses conceitos aplicados aos jogos, e uma questão conceitual, assim, para que a gente possa diferenciar e o conceito ser funcional. Porque se você tem um determinado aspecto do jogo, que duas coisas, dois termos, dois conceitos explicam a mesma coisa, por que ter o conceito, né? Então, o ideal é que cada conceito possa dizer sobre uma coisa para a gente poder trabalhar com eles de uma forma funcional, né? Então, veja, historicamente, os jogos mais antigos que se tem conhecimento são os jogos de guerra, né? Sejam eles jogos abstratos, que já a gente vai falar sobre o que é ser abstrato, sejam eles jogos que simulam guerras, né? Eu diria que no mundo ocidental, assim, nosso, pós-revolução industrial, onde existe a ideia de jogo como a gente entende, né, que é um produto que é vendido, que muita gente tem e tal, para a gente poder jogar com os nossos amigos e tal, essa ideia do jogo de tabuleiro, que é um jogo social, né? São os jogos de guerra, são os war games, os clássicos war games, né? A galera jogava, etc, etc. E foi lá que surgiu uma compreensão do que é um tema. E como que você reproduz no jogo a guerra de secessão americana, por exemplo, ou a Segunda Guerra, ou a guerra do Vietnã, ou as guerras até mais antigas, né? A guerra X, a guerra Y. Como que eu transmito isso para o jogo? Como que eu faço um jogo sobre a guerra dos 300 de Esparta, lá, do Peloponeso? Como que eu transmito isso para o jogo, né? E foi aí que surgiu essa ideia de tema, que, assim, nas leituras que eu fiz, do que eu consegui levantar aqui de conceituação e da história dos jogos, o tema é a relação de correspondência que existe entre as decisões mecânicas que você está tomando no jogo e aquilo que foi a construção da história, do tema, da história do que está no jogo. Então é como se a história do jogo fosse o pano de fundo, fosse o lore. É isso que o Mungo fala, por exemplo, do Terracotta Army. Ele é um jogo muito bem ambientado no sentido do lore, da história dele. Mas as decisões mecânicas não têm muito a ver com a mecânica. As decisões mecânicas não têm muito a ver com o tema do jogo, né? Por que você, quando vai construir um mausoléu, você tem que escolher o que vai fazer baseado numa roda de ações? Isso não tem correspondência nenhuma com o tema, né? Só que isso, mecanicamente, é muito bom. Então, existem decisões que são tomadas no design dos jogos para arredondar a mecânica, a jogabilidade, para ficar mais interessante, mais disputado, menos disputado, mais rejogabilidade ou não, que é uma coisa, né, que a gente conversou no outro cast lá. Mas não necessariamente essas questões representam ou não o tema. Tanto que se você entra, por exemplo, no BGG, que usa um pouco desses conceitos, você não vê nenhum jogo euro, que a gente considera euro, como classificado como um jogo temático.
Porque geralmente os jogos euros, eles tomam decisões de design baseado na mecânica do jogo, né? No quão interessante é essa decisão, mecanicamente, para a experiência do jogo. E não tem correspondência nenhuma com a história, com o lore do jogo, né? Tipo essa, tipo a do Caverna, vamos colocar assim, que é o jogo que eu gosto, que a gente debateu no outro cast, que eu gosto muito. Por que que, se o Eric escolheu arar o campo dele, por que que eu não posso fazer isso ao mesmo tempo, na minha fazenda? O que que me impede de fazer isso? Isso não tem, assim, relevância nenhuma tematicamente, né? Para o desenvolvimento de uma, sei lá, de uma fazenda, de uma família de anões, que tem uma caverna, na frente da caverna tem uma floresta, e eles vão derrubar as árvores da floresta para poder plantar abóbora. Por que que, se o cara na montanha lá do lado fez, eu não posso fazer também, né? Sim. É, a mecânica do worker placement é essa. Quando você escolhe uma ação, ela tá bloqueada para o outro cara, né? Para o outro jogador. Então, essa é uma decisão puramente mecânica, ela não tem correspondência nenhum com a questão temática. Diferente dos jogos de guerra, que foi onde a gênese disso tá mais ou menos. Veja só, se você anda na lama com o seu exército, você tem um modificador negativo de movimento. Se você ataca de dentro de uma floresta para fora de uma floresta, você tem um modificador positivo de surpresa. E aí eles conseguiam transformar a experiência real daquela guerra em decisões de design de jogos para que a correspondência do tema fosse perfeita com aquilo que tinha surgido, com aquilo que tinha acontecido na história, né? Na história que estava sendo retratada por aquele jogo. Então, o conceito de tema, ele surge nessa correspondência entre o quanto a mecânica corresponde à ideia do jogo, à história do jogo, né? Aí você vai pensar, os jogos narrativos, eles são muito temáticos. O Zombicide é um jogo muito temático, porque ele tenta simular o que é um apocalipse zumbi e você tentando sobreviver no apocalipse zumbi, usando armas. Aí a arma lá tira mais de longe ou mais de perto. Mecanicamente, você desenhar a cartinha da arma com aquelas decisões mecânicas, se ela tira no quadrado 0, se ela tira no quadrado 1, se ela mata mais de um zumbi ou não, tudo isso é pensado baseado no que aquela arma representa na vida real, né? Na correspondência daquela arma mecanicamente para o design de jogo com a vida real. Então, essa é a ideia de tema, né? A ideia de história é isso. O jogo é baseado no quê, né? O jogo é sobre o quê? E aí, quando a gente pensa história, a gente também vem numa outra cisão, né? Outra bifurcação entre os jogos temáticos e os jogos euro, vamos colocar assim. Que geralmente, um jogo temático, ele começa pela história. Eu quero fazer um jogo de zumbis. Eu quero fazer um jogo de pirata. Eu quero fazer um jogo sobre a conquista, sei lá, o descobrimento do Brasil. Eu quero fazer um jogo sobre isso. E, por outro lado, os jogos euro geralmente eu quero fazer um jogo worker placement. E aí eu desenho ele mecanicamente, de forma abstrata, e depois eu faço uma implementação de visualidade, né, de decisões, vamos dizer assim, temáticas no sentido de ambientação do jogo. Esse jogo vai ser sobre o quê? Tanto que é verdade, tem como você, por exemplo, tirar caverna, você tira todo o tema dos anões do caverna, e ao invés de uma caverna pode ser, sei lá, uma árvore, e ao invés de um pasto pode ser, sei lá, outra coisa, e o jogo é de elfos, entendeu? Sim. Assim, não importa, aquilo ali não importa se ele é de anões, ou se ele é disso, ou se ele é daquilo, ele podia ser de uma feira. Você vai do lado esquerdo fazer a feira na rua, do lado direito, onde é a caverna, você vai fazer a sua fábrica de pastel, para depois você vender pastel, entendeu? Com a mesma mecânica, com as mesmas decisões de design, você consegue construir outro jogo baseado em outra história, né? E digo mais, pode ser até um jogo, tipo assim, espacial, assim, você muda totalmente o tema do caverna. Pode mudar totalmente. Né? Como foi o caso do Terra Mística. Você tira um jogo de terraformação de magos e padres e sacerdotes e constrói prédios para colonização de espaço, onde um prédio é irrelevante, né? Porque você está conquistando o planeta inteiro. E você fez isso usando basicamente o mesmo sistema de regras, né? Então, a gente tem essa separação entre o que é a história do jogo, o que é o tema do jogo. O tema está relacionado na correspondência mecânica e história. E a história do jogo é só esse pano de fundo, né? É como o jogo se apresenta. Então, teoricamente, metade ali do que eu pensei tava de acordo. Então, correto, sim. Como é importante o debate conceitual, porque a gente nunca ou tá 100% certo ou tá 100% errado, Sim. né? A gente mistura as coisas, né? Então, um pouco da contribuição, né, do estudo de conceitos é essa, né? Pra gente ser mais preciso aí na
a forma como a gente usa os termos, as palavras. E por último, a gente tem a ideia de imersão, né? Que é, com o desenvolvimento dos jogos, coisas que te fazem aumentar, veja na compreensão do mundo, como a gente pode sofisticar essa compreensão do Gabriel, né? Sobre tema e imersão. Não é o que te faz... O tema, contrariando um pouco como você colocou, o tema não é... A imersão não é o que te faz se sentir um criador, um marceneiro, sei lá, como é que eu posso dizer, do terracota lá, um mestre artesão, argileiro, fazendo isso. Isso é o tema, isso é a relação mecânica. A imersão são elementos que criam envolvimento entre o jogador e o jogo. É assim que ela é conceituada, né, dentro dos jogos de board game. E aí ela pode vir por diversos aspectos. O jogo pode ser mais imersivo, porque ele tem uma narrativa muito bem trabalhada. Ele pode ser imersivo, porque ele tem componentes muito bem trabalhados. Ele pode ser imersivo, porque ele tem gimmicks, né, que a gente chama, que são aspectos físicos, táteis do jogo, que fazem com que você se interesse pelo jogo. Vou dar o exemplo de novo dos jogos de guerra. Um jogo de guerra, que ele é considerado altamente temático, ele era jogado num mapa que parecia uma planilha de Excel, então ele não tinha representação gráfica nenhuma, e os exércitos, eles eram cubinhos, né? Ou seja, ele era um jogo muito temático ainda assim, só que muito pouco imersivo. E aí as miniaturas, as representações gráficas lá de diorama, né, para você colocar os terrenos, os relevos, tudo isso vai criando imersão do jogador no jogo. Ele vai criando envolvimento do jogador dentro daquela experiência de jogar aquele jogo. Mas mecanicamente e tematicamente continua sendo o mesmo jogo. Só que ele não é jogado mais com cubinhos numa planilha de Excel. Ele é jogado agora num mapa representado de forma cartográfica, usando miniaturas, usando réguas, usando miniaturas diferentes para tanque, para avião, para isso, para aquilo. Onde podia ser tudo cartinha, né? Podia ser tudo tilezinho. Só que isso vai distanciar você do jogo, do envolvimento do jogo. E esse é mais ou menos o conceito de imersão. Certo. Até no último cast que a gente fez o top 3 jogos temáticos, um jogo que eu cogitei colocar e que agora pensando eu acho que eu poderia ter colocado ele até mais que o Lacrimosa, por exemplo, seria o High Society. Por que o High Society do Nizia? Porque eu tô fazendo um leilão de obras de arte, eu tenho dinheiro, ele tem um tema ali do leilão em si, que tá totalmente associado a um leão na vida real, então ele não precisa inventar um tema como ele fez lá com Cariba, por exemplo, que é pra beber água lá no meio. Então eu tenho um leilão, eu tô tô disputando com outras pessoas ricas obras de arte, e se eu realmente não conseguir comprar nenhuma obra de arte, estou excluído ali da sociedade, da alta sociedade. Da alta sociedade da galera, porque eu não tenho dinheiro, então eu não tô inserido, e quem tiver mais obras é o mais rico. Então seria um jogo temático, bem temático. Se você enxerga bastante correspondência da mecânica com o tema, isso é basicamente o que é considerado um tema. Mas veja só, pra gente deixar mais complexo ainda, a gente tem mais elementos para avaliar se a gente acha que é temático ou não. Sim. Geralmente, o tema, ser muito temático, está numa régua, né? Tá numa régua entre ser 100% temático e ser totalmente abstrato, né? Imagina que o tema é uma régua. Então, esse é um conceito que a gente vai medir níveis de tema. Existem jogos mais temáticos, existem jogos menos temáticos. Se ele for muito menos temático, ele é um abstrato. Se ele for muito mais temático, ele é um jogo temático, né? É assim que o BGG chama. Um thematic game, é um jogo temático. Diferente da imersão, porque a imersão não é medida em régua. A imersão ela é medida por características. O jogo tem características imersivas, né? Porque ele não deixa de ser temático porque ele é pouco ou muito imersivo. Ele continua sendo um jogo temático, mas ele tem características que criam mais ou menos envolvimento do jogador com o jogo. Às vezes são coisas que não precisavam ter no jogo, tipo o Everdell. Vocês já viram esse Everdell? Ele tem uma árvore 3D. Para que serve aquela árvore 3D? Para criar envolvimento, né? Para você se sentir mais ambientado, para você se sentir mais envolvido com a perspectiva ali do jogo. Isso é uma característica imersiva. Então a gente poderia dizer que o tema é uma propriedade dos jogos e que a imersão é uma característica dos jogos. Isso é um debate bem conceitual mesmo, né? Como o tema é uma propriedade, não tem como você não definir um jogo pela relação que ele tem com o tema. Tanto que tem uma categoria de jogos que é basicamente não existe tema, que são os jogos abstratos. Como que você define um jogo abstrato? Você poderia definir como um jogo onde não tem tema nenhum, certo?
Basicamente, quando você chama ele de abstrato, você tá falando que ele não tem tema. Ou tem, mas ele não tem correspondência nenhuma com a mecânica, né? Não, aí eu diria até que ele ainda tem um pouquinho de tema, tipo o azul. O Sim, azul tem um pouquinho de tema. Sim, O abstrato mesmo que eu tô falando é tipo o jogo da velha, entendeu? Sim, jogo da Passa velha. palavras. Passa palavras. Isso, exatamente. São jogos que não têm nenhuma relação temática. Eles só têm uma aplicação mecânica que te proporciona uma disputa ou te proporciona uma atividade que você sente prazerosa. Por isso que ele é um jogo, né? Só que ele não tem relação nenhuma com nenhum tema, com nenhuma representação simbólica de nada, né? Ele não, igual o xadrez. O xadrez representa a disputa entre dois reinos, que tem o rei, uma rainha, que tem o clero, que é os bispos, que tem as torres, que tem os cavaleiros, que tem o exército, são os peões e tal. Ele ainda tem uma relação simbólica com alguma coisa, só que muito baixa. Então ele é um jogo muito de uma aplicação temática muito baixa, né? Diferente de outros jogos que o jogo começa pelo tema, né? Não, eu quero fazer um jogo de zumbi. Ah, como que é fugir do zumbi? Eu sou rápido ou eu sou lento? O zumbi é rápido ou devagar? Ele me morde ou não me morde? E aí você começa a tomar decisões mecânicas a partir do tema. Então a relação temática ela é muito acentuada, né? Existe uma relação tema e mecânica muito acentuada. Isso pelo BGG é considerado um jogo temático. Por isso, quando você entra lá naquelas separações dos tipos de jogo, né? Quando ele coloca lá type, thematic, né? Geralmente você não vê um jogo Wilbur, que é um jogo de mecânica muito sofisticada. Você vê um jogo narrativo, você vê um jogo onde essa relação realidade, decisões que eu tenho que tomar ali são muito acentuadas, né? Igual no Dead of Winter. O Dead of Winter, o que você faz? Você sai e se expõe ao frio, e aí você vai jogar um dado que você não sabe o que o frio vai causar com você, assim como na vida real. E você pode tomar uma mordida, porque você está se expondo aos zumbis, ou você fica aqui dentro, mas aí não consegue o recurso, porque o recurso só está lá no posto. E o posto é onde tem a gasolina, e aí vai, né? Todas as derivações aí de mecânica do Dead of Winter. Ele é considerado um jogo temático, né? E o Mungo colocou também a questão literária, né? Só que a literatura, vamos dizer assim, se ela não for o lore do jogo, se ela não for o aspecto, como eu posso dizer, só dando pano de fundo para o jogo, ela é considerada uma mecânica. Se a questão literária ela faz parte mecanicamente do jogo, aí ela é considerada um mecanismo. Ela não é considerada um tema ou imersão. Ela não está ali por conta da imersão. Ela está ali por conta da mecânica. De novo, Dead of Winter. Dead of Winter é a questão literária, onde você lê lá e tem que tomar uma decisão a partir do que você lê. This War of Mine, Tales of the Arabian Night, todos esses jogos que tem como O Dilema do Rei. Dilema do Rei são mecanismos. Você entra lá no Dead of Winter, com certeza nas mecânicas vai estar escrito narração, narrative choice, alguma coisa assim que representa esse aspecto narrativo do jogo. Mas a mecânica não significa que ela não aumenta a imersão ou não aumente o tema. E é exatamente isso que eu ia falar. Ela contribui para esses aspectos, mas ela está separada. Aqui a gente está falando de tipos de jogos. O jogo temático e o jogo abstrato são tipos de jogos, né? E a narração e a questão literária entra muito mais como uma questão mecânica do que como uma questão de tipologia, né? Tipo assim, não tem como a gente chamar de um jogo literário. Ele é um jogo temático com um mecanismo literário, entendeu? Entendi. Então a gente pode dizer que não existe imersão sem tema? Então, pode existir. Pode existir. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Muito boa essa pergunta, inclusive. O Elder Sign, sabe dos jogos do Arkham Fire lá, o Elder Sign? Sim. Ele é um jogo muito imersivo, porque ele usa muito bem esse mecanismo literário, as ilustrações, tudo isso que o Gabriel colocou de envolvimento para o jogo, certo? Ele usa, inclusive, personagens que a gente reconhece da literatura, tudo isso vai criando imersão. Só que ele não tem nada de tema, porque se você quiser, você cria qualquer jogo naquele sistema de rola o dado e coloca em cima da cartinha, entendeu? Qualquer jogo você pode criar ali. Mas ele também não é abstrato, né? Não, é um abstrato, sim. Lembra que a temática e a abstração você tem que ver como uma régua, né? Isso, então ele estaria onde? Ele estaria, assim, no meio termo. Ou melhor, dentro dos jogos Arkham File, talvez ele seja o menos temático. Porque ele tem menos correspondência com a mecânica, com a história. Exatamente. Diferente do Eldritch. O Eldritch, por exemplo, tem decisões de movimento que é, tipo, vou de barco para as trilhas de barco, vou disso para as trilhas de trem. Tudo isso tenta fazer uma correspondência entre a história que está sendo proposta pelo jogo, né? Então, basicamente, essa separação de imersão e tema, ela é feita por essa correspondência que existe
na verdade, entre jogos temáticos e abstratos, na correspondência que existe com a história que está sendo proposta, né? Então, de novo, o Terracota Army. Está sendo proposto jogar um jogo sobre mestres argileiros fazendo, né, as estátuas de argila para enterrar o homem lá da China, não sei que ano. Qual que é a relação mecânica que existe com essa história? Se ela for uma relação baixa, ele é um jogo pouco temático, de temática baixa. Tanto que ele é um jogo considerado pela classificação, sei lá, BGG, que é a mais universal que existe, e não é considerado um jogo temático, ele é considerado um jogo estratégico, né? Onde a estratégia e as decisões mecânicas e de gestão, eles importam mais do que a interpretação da história, ou do que a relevância do que aconteceu na história para o jogo. Assim Certo. como a Agrícola, assim como quase todos os euros, né? É Quase todos os euros, eles são considerados jogos estratégicos, eles não são considerados jogos baseados em tema. Por isso que eles são chamados de jogos temáticos, né? Eles não são considerados jogos temáticos, eles são considerados jogos estratégicos. E os jogos temáticos são aqueles que têm uma relação tão grande com a realidade da história que ele está propondo, que ele acaba representando isso, né? Você vai jogar, por exemplo, Dead of Winter, você fala para a pessoa, imagina que você está no apocalipse zumbi, preso dentro de um abrigo com essas outras pessoas, e agora você tem que tomar várias decisões. E se a pessoa parar para pensar ou fazer, sei lá, um paralelo com aquela série lá famosa de zumbis, como é que chama mesmo? The Walking Dead. O The Walking Dead, você vai ver várias relações parecidas do jogo com aquilo. Inclusive mecânicas mesmo. De ter um traidor, dele estar insatisfeito, etc, 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 né? Por quê? Porque isso é um jogo temático, né? É um jogo de... O tema, ele é o definidor da mecânica do jogo. Não são as questões de design mecânico, não são as questões de design de ação, são as questões de design temático, né? Da história. Tem como você fazer um jogo de zumbi, esse jogo de zumbi, por exemplo, Zombicide, com outra coisa que não sejam monstros? Não tem como, né? Você precisa que seja zumbis. Eu até ia falar isso, estressando o tema agora, estressando esse conceito sobre tema e sobre temática. Eu diria que Zombicide, por exemplo, ele seria um jogo muito temático, certo? Porque a mecânica dele tá bem alinhada com ele. Só que se eu trocar, por exemplo, como você falou, de zumbi, sei lá, uma infestação na minha casa de inseto que seja. E eu tô usando coisas pra matar os insetos, enquanto os tiles ali de lugares são os cômodos da minha casa, em vez de serem ruas, pode ser os corredores da minha mansão. Enfim, eu vejo que eu ainda consigo fazer uma correspondência dessa mecânica com outro tema. É porque você não está saindo do âmbito que a gente chama na academia da circunscrição conceitual. Você está tentando trocar a história para que ela continue mecanicamente casando com o tema, entendeu? Você tá procurando outra história que proporcione a mesma correspondência tema-mecânica que o Zombicide. Você não tá saindo do conceito, entendeu? O lance é como fazer o lance desse debate é como fazer o Zombicide com worker placement. Esse é o lance, entendeu? Entendi. Esse é o lance. É como fazer, pensando a mecânica antes do tema, é como fazer o Zombicide ser um jogo, sei lá, pega uma mecânica bem euro, assim. Stock Market Zombicide, entendeu? Qual que vai ser a lógica? Você vai ter que fazer concessões na mecânica que vão distanciar a história do jogo e a correspondência da história com a mecânica para que o jogo faça sentido mecanicamente. Né? É tipo isso que eu falei sobre o Caverna. Por que eu não posso arar o campo se você já arou o campo da sua fazenda? O que me impede de arar o campo tematicamente? Não poderia existir isso. Mas a gente faz concessões na história do jogo para que elas façam sentido mecanicamente, né? E quando eu privilegio a mecânica, eu estou desprivilegiando nesse aspecto do raciocínio, né? Eu estou desprivilegiando o tema. E aí eu deixo de ser temático para ser mais mecânico. Entendi. Então eu posso assim, ó, até você acha que o mundo quer falar, mas antes eu só para não perder essa ideia, eu posso dizer então que ter essa visão de eu ajustar a mecânica a um tema diferente, a mesma mecânica para justificar essa questão, ela seria uma premissa. Eu tô fazendo como se fosse tô trazendo pro debate uma questão ineficaz, uma ferramenta ineficaz, uma premissa de correlação que, sei lá, um MBL da vida faz aí por fora. Eles usam de algum conceito
de direita, que eles confrontam um conceito, sei lá, de esquerda, que não tem nenhuma relação entre si, porque a gente tá entrando numa questão não de casualidade em si, mas do conceito em si, o que ele significa, é tipo, isso? você tá distorcendo aquilo que deveria ser o eixo principal do jogo, que é o tema Entendi. dele, que é a história dele, para fazer sentido mecânico, né? Para fazer sentido mecânico. Não que isso seja um Entendi. problema exatamente, mas veja Sim, só, sim. veja o contrário dessa sua proposta de raciocínio. Os primeiros jogos temáticos lá, que tentavam reproduzir perfeitamente a guerra árabe-israelense num jogo de tabuleiro. Eles tinham que, para adaptar a realidade no jogo, criar tanta exceção às regras que o jogo virava uma planilha. Tipo assim, lá naquela região existia muito deserto. O deserto, na miniatura, vai diminuir a hidratação. Quando diminui a hidratação, eu preciso diminuir o movimento do cara. Quando diminui o movimento do cara, ele não pode rolar um D6, ele tem que rolar um D4. Então é tanta adaptação da realidade, porque a realidade é um elemento tão principal, que a mecânica vai ficando uma merda, entendeu? Vai ficando impossível você jogar o jogo. É uma tipo coisa que acontece com os Wargames. O Wargame, ele tenta representar tanto a realidade, que é tanta exceção, mas tanta exceção, que você faz isso, impacta nisso, que tem um modificador tal, que vai pra isso, que tem aquilo, que você precisa de uma tabela pra jogar. Não tô brincando. Sim. Pega os Wargames mesmo, gente que joga Wargame, esses de diorama, de medida de régua e tal. É tanta exceção que o cara joga com uma planilha, ele joga com uma tabela. A miniatura de número tal, no terreno tal, ela tem tal força, com tanta quantidade de soldados dentro daquele batalhão, que aí ele movimenta na quantidade tal, e aí o meu modificador é tal, para eu conseguir jogar o dado e tirar tal resultado, entendeu? Por quê? Porque ali foda-se a mecânica, foda-se se mecanicamente vai ficar uma merda. O que importa ali é a representação real do tema. O cara andou por baixo do arame farpado na guerra e eu vou representar isso mecanicamente no jogo. Sim. O que significa andar por baixo do arame farpado? Mesmo que isso gere uma bizarrice mecânica. Sim. Que é você, para rolar um dado e decidir um movimento, você tem que tomar, sei lá, tem que fazer uma fórmula, colocar num gráfico, sei lá, é impossível jogar, entendeu? É muito logisticamente é mais complicado. Não, é igual não sei, o Mungo já não deve ter escutado, não sei se já escutou, o Daniel provavelmente sim, porque ele conhece mais, mas tem aquele The Campaign for North Africa, de 79. Não sei se eu vou falar, Mungão. Eu vi o primeiro cenário já desse jogo. Mas, tipo, o jogo completo, ele dá 546 horas estimadas, de 8 a 10 jogadores. Então seriam, tipo assim, se a gente for pegar em dias, seriam 22 dias seguidos jogando o dia inteiro uma partida completa desse jogo. Por quê? Porque o que foi a primeira coisa? A primeira coisa foi uma caminhada de 1 quilômetro da batalhão tal e tal, entendeu? É a representação perfeita do que aconteceu. Só que isso sacrifica mecânica, por esse aspecto que você acabou de trazer. O aspecto duração do jogo, entendeu? Uhum. A duração do jogo, que é uma decisão mecânica de design de jogo, né? Quer fazer um jogo rápido, um jogo demorado, um jogo que pode demorar, um jogo de rodadas pontadas e tal. Assim, não faz sentido nenhum, entendeu? Não tem relação nenhuma com a decisão, sei lá, mais de bom senso do designer. Não. Quanto tempo durou a campanha da Norte da África? E eu vou fazer idêntico, entendeu? Então esse jogo, ele é muito temático, muito temático. Só que ele tem diversos problemas mecânicos. Porque para respeitar muito a correspondência, a realidade da história em mecânica, eu preciso fazer muita concessão. A gente chama nos jogos de exceção, né? É jogo com muita exceção. Geralmente jogos temáticos têm muitas exceções. E eu até tava matutando aqui, se você disse que o tema e a mecânica, elas são, é tipo uma régua, se ele tá pendendo mais... Abstração. Desculpa, tema e abstração, é tipo uma régua, eu posso colocar uma régua, depois que passa o tema, eu posso colocar uma régua daí de imersão, ou não? Não, é que a imersão é como se fosse pontos dessa régua, entendeu? Não no sentido de quanto mais imersão, mais tema, ou quanto menos imersão, menos tema. Mas no sentido de que dentro dessa régua, a gente usa a imersão para criar mais ou menos tema, entendeu? Entendi. Por isso que o tema, a abstração / tema, é uma propriedade dos jogos. É inseparável você ter um jogo e você ter essa relação estabelecida no jogo. A imersão não, ela é uma característica dos jogos. Ela vai ser proposta em um jogo usando miniaturas, mas em outro jogo que poderia usar miniaturas, usa outra coisa. Ele cria mais imersão ainda que miniaturas, por exemplo, entendeu? Então, é difícil você caracterizar a imersão como
Porque senão você teria que usar uma régua para falar só dela, né? Que é muita imersão ou pouca imersão. Uhum. Só que pode, conceitualmente pode. Só que eu prefiro entender o jogo como ele é muito ou pouco temático e quais são os elementos que dão imersão para esse jogo. Perfeito. Entendeu? Então a gênese em si do jogo é baseado aí, seria essa relação tema-abstração, sendo o tema a possibilidade dentro dele, de eu ter uma imersão aprofundada ou não, dependendo dos mecanismos que vão estar associados à mecânica. Você tem uma alta correspondência entre a história do jogo, o Sim. lore do jogo e a mecânica. E Pra além isso- disso, a história vai permear esse tema e influenciar na imersão em si. Exatamente. E aí, não, é o contrário. Elementos de imersão vão criar uma história, um tema mais legal para aquele jogo. Entendi. Então, por exemplo, quando você tem a representação gráfica de uma moeda pirata, exatamente como ela era na época pirata, imagina que você está jogando um jogo de pirata, e você tem Sim. uma moeda perfeitamente, que ela foi cunhada da mesma forma, com o mesmo desenho, de metal, tipo um jogo romano, que copia uma moeda romana. O que Sim. é isso? Isso não é tema. Isso é imersão, porque tematicamente, qual que é a correspondência mecânica de uma... Entendi. Não se Entendi. não se estabelece nesse caso. Mas é muito imersivo, porque isso cria envolvimento com você e o jogo, entendeu? Você olha Sim. para aquilo e fala, puta, olha que da hora, velho, era assim que era a mecânica. E tudo isso tá jogando você para dentro do jogo. Mas pode ser que você esteja jogando um jogo abstrato, entendeu? Só que ele Sim. tem muitos elementos imersivos. E você chega lá e joga um jogo abstrato. Tipo um jogo abstrato romano, que seria, sei lá, um jogo de guerra romano totalmente abstrato, que você empurra a pecinha pra frente, Sim. bate, marca, sei lá. Só que com elementos imersivos. A representação do soldadinho é igualzinha, e disso e daquilo, mas não tem relação nenhuma com a história, sei lá, de uma incursão de uma legião romana, entendeu? O que tornaria o jogo temático, né? O mais engraçado é que vai variar muito também do entendimento do jogador, né? Tipo, eu e o Mungo, a gente não sabe como que é uma moeda pirata de verdade. Então, pra gente, tanto faz. Aí, se a editora fala assim, não, vou colocar uma moeda grega aqui, não é uma moeda nórdica, na verdade é grega. E a gente não entende nem nórdico, nem grego, nem nada, a gente vê a moeda e fala assim, caralho, olha, essa moeda é muito imersiva. Aí vem um cara lá que conhece. Aí, na hora que ele bate, ele fala, puta que pariu, quebrou a imersão do jogo pra mim. E por isso que tem muitos designers que eles apostam na redação do manual em ficar dando essas notas históricas, né? Tem muito jogo que é assim. O Fish Pra for você- Wood é assim. O Fish for Odin, o Freedom, o Railway Underground que eu falei lá no outro cast. Tem um monte de jogos que apostam nisso pra Tem o da aumentar... Meeple, Aham. do Nixon lá, como que é o nome desse jogo? O Watergate. Que é Watergate Watergate. também. Então, são jogos que apostam nesses elementos, né, de manual, todo o contato visual que você faz com o jogo, e tem esses adendos. Sabe o que é o clássico imersão nisso? É quando você pega jogo de carta, e aí na carta tem um lorezinho que é tipo uma passagem de um livro, entendeu? Aham. Você joga lá Arca Horror Card Game, e aí tem uma arma lá que um personagem usa, e aí tem um parágrafo do livro lá onde ela é citada. Mecanicamente não faz diferença nenhuma isso, mecanicamente não faz diferença nenhuma, e tematicamente isso não aproxima a carta de uma decisão mecânica mais ou menos aplicada à realidade do livro. O que é isso? Imersão. É para você se sentir na vibe do livro jogando o jogo. Entendi. Então, pra você, Daniel, o quão importante é o tema pra um jogo? 100%. Eu costumo, inclusive, dizer lá no nosso grupo que a gente está nesse mundo do board game pelos temas. Não são pelas mecânicas, são pelos temas. Porque é isso que evoca, isso que puxa aquela questão lúdica na nossa mente, entendeu? A gente tá aqui para minimamente se sentir, sei lá, se sentir um mestre argileiro em terracota arma, entendeu? Uhum. É isso que parece muito pueril e parece muito ingênuo e besta, né? Mas no fim, cara, porque existe um livro, eu vou puxar uma conceituação também. Existe um livro muito famoso de um filósofo que chama Homo Ludicus, né? Homo Ludens, que é tipo uma analogia com Homo sapiens, explora essa questão do jogo, né? Por que a cultura humana, a sociedade humana, joga coisas? Por que existe jogo, a ideia de jogo? E ele vai falar que todo e qualquer jogo que existe para entretenimento, que é o caso perfeito dos jogos de tabuleiro, ele é para simular esse desprendimento nosso com a realidade e essa imersão que a gente tem numa outra realidade, que é você viver um apocalipse zumbi, que é você viver um dia de um barco de marinheiro, que é você reproduzir ser um general de guerra. Então a gente tá nessa por essas experiências, entendeu?
por essa suspensão, é outro termo que muita gente usa atualmente, né? Por essa suspensão da realidade, assim, a gente suspende a realidade para jogar um joguinho de zumbi, para tentar fugir do zumbi. A gente está aqui por isso, não é pela mecânica. Sim. Você nunca joga um jogo ou compra um jogo porque, nossa, ele é um worker placement, etc, etc, etc. Ainda que isso impacte na decisão, o mundo do jogo de tabuleiro vive do tema, entendeu? Vive dos temas. Sim. E pra você, Mungo? Quão importante é um tema aí pra um jogo? Eu acho que muito importante, até porque ninguém começa a jogar jogo de tabuleiro, é só você fazer o raciocínio reverso, né? Como é que você começou a jogar jogo de tabuleiro? Você começou porque você achou a mecânica legal? Ué, mas você nem conhecia a mecânica, né? Então, você começou a jogar pelo tema. E assim vai, né? Você pega lá um jogo, pô, detetive, você se sente ali um detetive e tal, quer resolver um mistério e tal. Depois que você vai aprendendo, né, o que é cada mecânica, o que é worker placement, você aprende a avaliar, né, se a mecânica é legal ou não e tal, as mecânicas que você gosta, mas o principal é o tema, com certeza. Concordo totalmente. E pra você, Ericão? Cara, eu vou um pouco assim, é uma contramão, não tão contramão assim. Pra mim, o tema ele é essencial. Assim, você fala, mas como assim não contramão? Porque ainda que ele seja essencial, tem jogos que não tem tema, que nem eu falei, o passa-palavras, que eu jogo pela mesa, pela experiência com a minha mesa. Ele tem zero temático, ele é 100% abstrato, é palavras soltas com palavras que a gente pode dar dicas, sabe? E a experiência em si que eu tenho na mesa é sensacional. Eu acho que isso também vai muito da minha relação com o carteado, porque o carteado em si, o tema, ainda que exista, ele não tá associado à mecânica, que nem eu amo jogar um Rume, eu amo jogar uma escopa, né, um fishing, amo jogar uma vaza, amo jogar um climbzinho, uma escalada, e são todos jogos de carta que, independente do tema, eu não tô olhando pro tema, eu tô olhando pro número que tá na carta. E ele não tá associado a um tema. Então acho que por essa minha preferência também por gostar muito de carteados, ainda que o tema ele seja muito importante pra mim, para jogos grandes, jogos maiores, assim, eu acho que ele é importante para abraçar esse amor que eu tenho pelo hobby, esse amor que eu tenho por jogar, por querer conhecer jogos novos, né? O Frostpunk, o que me pegou no Frostpunk? O tema, puro tema. Agora, o que me pegou no Pescado Novo? Um fishing brasileiro. Eu falei, mano, a gente não tem um fishing brasileiro e a gente vai ter um fishing, e assim, é um fishing diferente, com um hook diferente, né? O hook, pra quem não sabe, é o charme do jogo, o que ele diferencia dentro desse carteado. Então, um hook diferente, mesma coisa o Fibonacci, né? Ainda que tem o tema ali da escala de Fibonacci, né? Tem um charme ali com os números do jogo, né? Em si, por ser um jogo de números, a matemática em si da fórmula não, né? Da sequência de Fibonacci tem a relação, mas assim, é um jogo muito mais para um lado abstrato do que temático. Então, eu acho que eu tenho mais essa relação por causa disso, entendeu? Só para melhorar no debate e contribuir, Sim. Quando você fez essa pergunta, eu entendi os board games, né? E todos esses jogos que você está colocando, principalmente os jogos de carteado, existe uma separação, uma classificação diferente, entendeu? Os jogos de carteado, o xadrez, a dama, que são os jogos abstratos clássicos, eles são anteriores a esse debate temático nos jogos, entendeu? Que surgiram com os jogos de guerra. Então é como se você não está indo na contramão, você não está no mesmo debate, você está falando de outra coisa. Entendi. Os jogos de carta não tem essa pretensão mesmo de ser uma suspensão, de nada, não tem nada, ele é só uma atividade prazerosa, entendeu? Então por isso que assim, quando a gente raciocina, o quão gostoso é jogar um jogo de carta, por exemplo, lá na sua família, depois do almoço domingo, você joga cacheta. O quão gostoso é por conta da atividade em si, né? E essa atividade é o que une esse jogo com o board game. Aí é indiscutível. A gente está nisso por conta da atividade social, que é jogar um jogo e ter prazer com isso, né? Agora, pensando nos board games modernos, aí vem essa questão que o Mundo colocou, né? A gente sempre olha o tema, antes de muito mesmo de conhecer as mecânicas. Mas você está mais, assim, anterior a isso tudo, num debate mais, a gente chama, né, na academia, mais ontológico ainda, né? Que seria mais amplo e anterior. E a gente tá nessa pela atividade recreativa e prazerosa, entendeu?
Aí é qualquer jogo mesmo. Entendi, não, é justamente isso. Eu não pensei só no board game, não. Peguei tudo. E eu acho que o mercado de jogos também tá tendo essa visão, né? Eles estão sempre tentando trazer mais amarrado ainda o tema. Inclusive os jogos que estão antes, que nem a gente falou ali, o Cariba, por exemplo. Eu tenho certeza que o Nizia tinha uma pasta, né? Que ele tem uma pasta com 1 milhão de jogos, com um monte de carta com número. E aí chegou e falou assim: ah, não, a gente coloca um tema aí, né? Pra atrair. Eu acho que essa questão da atração que o tema causa pro mercado hoje, ela é fundamental, ainda mais no mercado tão competitivo que a gente tem. É só você ver a quantidade de jogo quase abstrato que existe do Game of Thrones, do Senhor dos Anéis, do Cthulhu. É isso. São jogos que não precisa ser do Senhor dos Anéis esse jogo. Você pega, por exemplo, aquele jogo que você tem que fazer umas pirâmides lá de cartas do Game of Thrones. E cada cartinha tem a cara de uma pessoa de uma casa lá do Game of Thrones e tal. Sim. Podia ser frutas, animais, seres humanos e é o mesmo jogo. Podia ser um super trunfo. Isso, só que o tema ele é tão relevante na escolha comercial e na decisão do jogador final, né? E ele acaba, e não só isso, né? Não é só relevante na compra. Ele é tão importante que a pessoa paga milhões de dólares para comprar os direitos de imagem para poder botar num jogo ruim, mecanicamente ruim, né? Sim. Porque como o tema ele é fundamental, né? Nessa relação que a gente estabelece com os jogos aí, né? Vide Duna, um jogo de conquistas e diplomacia que é péssimo. Um jogo que se é atropelado. Mas é assim, eu acho que deu pra gente conseguir falar bastante sobre o tema em si. Mungo, uma coisa que queira complementar sobre o tema antes da gente ir pro nosso próximo e último quadro? Cara, eu estou muito contente com esse debate. Eu também, expandir um pouco as ideias. Eu também. Estou muito feliz. Muito obrigado, Daniel, pela pesquisa aprofundada que você realizou. Então vamos pro nosso próximo quadro. Esse é um quadro novo, é o Bardo. E o Bardo tá pela primeira vez aqui na taberna. Ele passa aqui na região, faz um tempinho que não colava e colou aqui hoje. E ele senta agora na nossa mesa e quer ouvir as nossas histórias. E Mungo, depois dessa explicação, dessa nossa discussão, desse nosso debate, de todas essas ideias que a gente levantou, qual foi uma experiência aí que fez com que você se sentisse imerso em um jogo? Uma das experiências que eu mais, assim, que é um jogo que eu não dava nada, que eu comentei dele também no cast passado, não lembro se eu comentei, na verdade, eu acho que eu comentei, que é o Fallout. É um jogo que não foi muito bem aceito aqui no Brasil, pelo que eu vi e pelo que eu conheço de opiniões de lojistas, né? É um jogo que deu uma, entre aspas, uma flopada, mas é um jogo muito imersivo, né? Porque é um jogo que tem muitos elementos, desde o mapa lá que você pega do jogo, né? Da série de Fallout, pra quem gosta, cara, é um deleite, né? Então, extremamente imersivo, os eventos, você percorre a história, parece até um RPG, né? É um RPG, então eu colocaria essa última instância da régua de imersão, sei lá, o RPG, né? Tipo, tem as miniaturas, tem... Para, quadro relâmpago! Começando então um quadro relâmpago, eu sei que vocês estavam com saudade de achar isso aqui no último, não teve quadro relâmpago, mas teve. E para esse quadro relâmpago a gente vai precisar de coisas que estão na nossa mesa aqui agora. Então, por gentileza, meus queridos, abram as suas bebidas. Eu vou apresentar a minha. Estou com uma cachaça Carro de Boi, uma cachaça mineira de destilação de Piuí, Minas Gerais. Um abraço aí pra galera de Piuí, Minas Gerais. Meu Jesus. Mungo, o que você tá aí aberto aí na sua frente? O que você Bacardi Big Apple, bem aqui na minha frente. Muito bom. Muito bom. E você, meu querido Daniel Barba, o que tá aberto aí na sua frente? Eu estou com uma cachaça mineira chamada João Mendes, de destilação de madeira amburana, lá na região do sul. Muito bom. Então, peguem os seus copinhos de dose. Agora, esse momento é o momento mais 18. Coloquem meia dose, tá? Meia dose? Quarta-feira. Não, essa meia dose, todo mundo vai ter que beber agora. É só pra dar aquela esquentada. Tá, só pra esquentar. Nossa, cara, tomar rum puro é... Obrigado. Pesado. Mas vamos lá, a gente vai fazer um jogo clássico. Nossa, mas clássico. A última palavra que você disse, Mungo, foi RPG, certo? RPG, de fato. E a gente vai jogar um CS composto nessa taberna. Então a gente não pode falar nenhuma palavra que comece com C, nem com S, nem que seja composta e que tenha a ver com RPG agora nesse momento. Não pode bobear, não pode gaguejar. Vamos falando até alguém mamar. Quem mamar primeiro vai ter que beber a sua dose e a gente continua o quadro normal, tá bom? Beleza. Então começando com você, vai Mungo.
Mungo, Daniel, eu. Mungo, Daniel, eu. Vamos fazer nessa rodinha aqui virtual. E vamos lá. Mungo, RPG. Eu amo RPG, acho muito... Não, Mungo. Mungo, você tem Uma que falar uma palavra, palavra. uma palavra. Você nunca jogou CS composto, velho? Tá, eu tenho que falar uma palavra, né? Verdade. É, uma palavra lançada com RPG. RPG, tá, peraí. Vamos, rápido! Miniatura. Anões. Mestre. Mungo, você tem que beber, cara? Você demorou muito. Ah, já bebi. Amor, mas é burro, hein? Meu Deus. Não, vamos de novo que o Mungo acho que Eu tá demorei muito moscando. pra pensar, cara. Vamos lá. A última palavra foi a minha, que foi... Esqueci. Mestre. Então, a ver com mestre. Qualquer coisa que a ver com... É sempre a ver com a palavra anterior, entendeu? Tá bom. Então vai. Mestre. Não consegue. Moisés, não consegue. Cara, não consigo, velho. Calma, mestre? Não, Mungo, mas peraí. Mungo, pode começar. Fala qualquer palavra. Você falou mestre tem S. Não, mano, mas Mungo, é não pode começar, começar velho. com E, C, S e com palavra composta. É começar. Ah, tá, começar, beleza. Tá, então Vai, vou começar. vai. Tabuleiro, Dados, Ficha. poker, aposta, Dealer. jogador, bebida. Drinks. copo. Perdeu! Caralho. Perdeu! Verdade, mano. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, Moisés. Cara, eu tô pondo Mas minhas beleza. notas, foda-se. Então, parabéns, Mungo. Você bebeu e a gente parou aí esse quadro. Pode ser que Meu volte Deus ou do não. céu. Fique a critério aí, então deixem preparado aí as bebidas de vocês. Vamos lá, Mungo. O que você tava falando então do Fallout, do RPG? Não, então, eu tava falando que, sei lá, na minha interpretação, né, pode ser que depois desse debate até mudei um pouco, né, mas Fallout pra mim é muito imersivo, né, um jogo muito imersivo, gosto pra caramba. Não lembro o que eu tava falando agora. Jogos muito Já bateu, já bateu. Você falou e Fallout. Parabéns, Mugo. Próximo. Fallout, é isso aí. Muito bom, muito bom. Próximo. Daniel fala agora. Eu vou falar do jogo imersivo Zombicide. Mais uma experiência. Como foi essa uma experiência? experiência. Por conta de um aspecto do jogo que sempre acontece no jogo. Quando eu vi aquele filme de zumbi World War Z com Brad Pitt, tá ligado? Que filme é esse? Tô ligado. Ótimo filme, inclusive. Muito Sim, bom. sim. Onde os zumbis vão se amontoando assim, vão se juntando em grandes Sei. bandos, correndo. Muito louco. E é exatamente essa sensação que você tem quando você vê aquele monte de miniatura e a sua miniatura sozinha no quadradinho do lado, e aquele monte de miniatura cada hora ajuntando mais e criando maior volume, e você não sabe o que faz. É exatamente a imersão de uma situação dessa. Quando você tem uma montoeira de zumbi e você tem que escapar, às vezes correndo, às vezes dando tiro, às vezes jogando uma bomba. E o que você vai fazer? Então, o Zombicide, eu sou defensor desse jogo. Muita gente fala mal, eu amo de paixão esse jogo. Acho um jogaço. Defendo com unhas e dentes o famoso Zombicide, jogo muito imersivo e muito temático. Muito bom, muito bom. Então agora eu vou ter que falar a minha experiência e vocês vão ficar em choque que uma das experiências que eu tive mais imersiva foi com um jogo que não tem tanta mecânica envolvida com o tema, mas que ainda assim eu me senti dentro. Aí agora que tá a questão, estou me sentindo errado ou não? Me senti imerso, que foi o Tabernas do Vale Profundo, The Taverns of Typhontal. Porque, mano, eu me senti no The Sims, cuidando da minha taverninha, virando, flipando. E às vezes que eu joguei as últimas, assim, foi, assim, sensacional mesmo. Gostei muito desse jogo. E eu me senti ali dentro, me senti, fazendo meus negócios, cuidando, senti que a mecânica ali deu, escolher meus dadinhos, já ir colocar nos lugares, saber, isso aqui é a força que eu tenho, tipo, como se fosse a pessoa que eu tenho pra trabalhar em cada lugar, o número do dado representa, ainda que figuramente não apareça, mas na minha cabeça, assim, o 6, o 6 é um garçom, então é o garçom ali, entendeu? Então esse é um jogo que eu me senti super imerso. E, Mongo, você tá sentindo esse cheiro? Cheiro de motim. Não, é um cheiro de bate-bola, jogo rápido. Daniel, você vai passar por esse quadro, por essa sabatina, então eu vou falar uma coisa e você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Bora, vamos lá. Então vamos lá. O melhor jogo da vida, menos caverna. É o do tchau. Um autor. Tolkien. €1. Dinheiro. Um jogo O B-side. que é um B-side? Eu não sei o que é isso. Um lado B, um jogo obscuro, um jogo que ninguém conhece que você conhece. Ninjato. Nossa. Que- Excelente esse jogo. Inclusive, excelente. Procura aí. Como que é o nome? Ninjato, Worker Pô. Placement. Nossa, é maravilhoso esse jogo. Procura aí no Ninjato? BGG. Então, Vou beleza. procurar aqui, vou te falar. Então para, que agora a gente tem um quadro surpresa dentro do quadro surpresa, que é mais um CS composto com a palavra ninja. Mungo, ninja? Meu Deus do céu, é máscara. Não pode. Pode, Pode, máscara velho, pode. pode. Máscara. Espada. Kunai. Arma. Japonês. Etnia. Paz. Quê?
País. É país. Meu Deus, mundo do céu. Vou falar bomba de fumaça. Nossa, que bosta. É composto, você vai ter que beber, Daniel. Perdi. Verdade. Vamos abrir então, cara. Então, voltando, o Ninjata no jogo de 2011. Ele tá 1270 no ranking do BGG. De estratégia, ele é o número 700, mais ou menos, 689. Excepcional jogaço de worker placement com temática ninja aí. História, né, ninja. Onde você tenta ser o ninja mais importante do Shogunato. Muito bom. Forte. Então, um jogo bom que você preferiria ser atropelado. Um jogo bom pra ser atropelado. Qualquer um do Vital Lacerda. É bom, mas prefiro ser atropelado. Pode deixar todos eles te Todos atropelarem pelo peso. Pode, inclusive. O que te irrita? O Mungo. E um abraço. Você pode mandar um abraço pra quem você quiser agora. Quero mandar um abraço pra minha esposa, Cláudia, que ela é muito gostosa. Eu acho ela maravilhosa. Vou mandar um abraço pra ela. O penúltimo romântico. É assim então que a gente acaba o nosso Taberna do Pirata. Daniel, o que você achou de fazer essa gravação louca aqui? Excelente, me chame mais vezes, mas vamos marcar um dia que eu não tenho compromisso, porque eu já estou atrasado. E o pior que tá mesmo, hein? O É pior isso. que tá mesmo. Então é isso. Galera, sigam a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente na Ludopédia, no Spotify. Sigam a gente, comentem. Gente, conversem com a gente gosta de interação. Manda DM, comenta lá. Qualquer coisa. Oi, vi o Sucast, amei, odiei, nota 3, o que você quiser. Estamos lá pra te ouvir, meu querido. Muito obrigado por estar escutando aqui. Mungos, recados finais? Rapaziada, então como eu sempre falo aí, pra quem quiser ver mais conteúdo de board game, aliás, primeiramente, né? Obrigado pra você que ouviu a gente até agora, espero que vocês tenham curtido. Isso aqui não foi um podcast, isso aqui foi uma aula, né? Então, obrigado aí, Daniel, também, de novo, por ter participado. Valeu. Já tá ficando aí veterano no navio Corsário. Quem sabe aí a gente não acha um lugar na tripulação pra você um dia. Obrigado aí por ter participado, obrigado pra você que ouviu até agora. E siga a gente nas redes sociais, igual o Eric falou, comenta aí, a gente gosta de ler os comentários de vocês, pra gente sempre melhorar. E se você quiser ver mais conteúdo de board game, dá uma passadinha no meu canal no YouTube, Welcome Aboard. Tem bastante unboxing, tem review, tem... Ixi, tem coisa pra caramba lá, tem... O que mais que eu faço? Tops, faço bastante tops também. Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E é isso. É isso aí. Daniel, recados finais. Cara, muito obrigado, mas meu recado final de coração pra você que tá ouvindo, venda todos os seus jogos e compre coisas de comida e de cozinha. Isso é o que eu fui. Daniel Luquitou? Você Luquitou, Daniel? O que é Luquitou? Luquitar é o Luquita, que era do canal Meeple, não lembro o nome. Tô ligado. Então, você sabia que eu já joguei um board game na casa do Luquita, rapaz? Não. Meu Deus. Ô, Eric, eu sou muito antigo nisso aqui. É a velha guarda. Eu já fui em Florianópolis, joguei na casa do Muita, que fez o Grace lá, design de jogos, e depois fez o Hokusai. Eu próprio. Muito bom. Então é isso. Então, pra finalizar, o CS composto, Corsário, errei e vou ter que beber. Boa. Puta que pariu. Mas valeu a piada. Muito obrigado, então, pra você que tá escutando. Se beber, não dirija. Beba sem moderação, se você não estiver dirigindo. Bebam seus drinks, curtam, aproveitem. Vejam o canal do BGBR, vejam o Welcome Aboard. Vejam os clássicos, coisas que a gente tem no YouTube que ninguém mais vê. Só tão preocupado com Galápagos e coisas novas. Vejam qualquer coisa nova aí. Eu tô meio alterado porque eu bebi 2 doses e eu sou fraco. Gente. Acontece comigo. Mas é isso, muito obrigado. Se for sexta, uma ótima sexta, um ótimo fim de semana. Amamos vocês, amiguinhos. Eu sou o Bêbado Amoroso, tá, galera? É isso, arroi marujo e até a próxima. Valeu, rapaziada. Falou!